igreja, amém? Amém. Eu queria testemunhar hoje, para a glória de Deus. Eu comecei essa campanha e eu falei assim para Deus: eu não aceito 12 cultos, 12 meses, para um ano inteiro, sem eu colher nada, Senhor Jesus, esses 12 cultos. E no dia 3 ou dia 2, Natan abriu o culto e ele pregou, e tudo que ele estava falando, eu chorei o culto inteiro. Ainda olhei para a Josimar e falei assim: não deu, né? Eu percebi que eu chorei o culto inteiro. E conforme ele ia pregando em cima do altar, Deus ia me respondendo. E no dia 21, nós pegamos a estrada para acertar os papéis, minha mãe ia embora. E eu falei assim para Deus: Jesus, eu mandei primeiro para uma pessoa assim: amiga, tô sem casa para morar. E daí ele me respondeu assim: amiga, eu vou morar, que tudo vai passar. E eu falei para Deus: Senhor Jesus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho 2 filhos, um marido, a casa não é minha, moro praticamente de favor. E minha mãe tem que ir embora, e seja o que Deus quiser. E eu levantei naquele dia muito triste. E no caminho daqui para Três Lagoas, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma direção, que está em Filipenses 4:4, que diz assim: alegrem-se no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. E aí eu falei para Deus: como que eu vou me alegrar, Jesus, na situação que eu estou? E depois que Deus me deu essa palavra, Deus usou a minha pastora e o meu pastor para profetizar algo na minha vida. Era para mim descansar, que Deus iria me dar minha casa. E eu falei: Jesus, eu não te peço nada além do que eu mereço, eu só te peço graça e misericórdia. E no versículo 7 diz assim: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. E eu falava assim para a Daiane: eu tô desesperada, amiga, e ela desesperada do lado, eu do outro. Eu mandava mensagem para a Josimar: ora comigo. E um dia eu dobrei meu joelho no meu lugar e falei assim para Jesus: eu não peço muito, eu sempre agradeço, mas hoje eu queria te pedir uma casa perto da escola do meu filho, para mim não ter que depender de mais ninguém, porque não já liguei para vocês e já pedi carona para você das filhas na creche, eles sabem a situação que eu passo. Já corri para a Daiane: alguém me socorre, que não é fácil. Mãe de 2 filhos, marido não crente, sem carta, tudo eu dependia para pedir para alguém fazer para mim. Em relação aos meus filhos, dia de chuva, dia de muito frio, e eu falei para Deus que eu não aceitava mais e que eu queria colher ainda até o final dessa campanha. E eu vou ser sincera para vocês, eu não estava colocando fé. E eu esqueci dessa oração, que eu pedi uma casa no fundo, perto da escola dos meus filhos. E um dia minha mãe desistiu de ir, falou que não iria mais. E Deus falou assim para mim: lembra da tua oração? Aí eu falei: Jesus, mas eu oro durante a refeição, durante o lavar da louça, eu oro em todo tempo, a gente está me orando, oro na igreja, oro na rua. Eu falei: que oração? Aí ele falou assim: por certeza, Thaís. Quando foi 5:30 da tarde nesse dia, minha mãe desceu na rua para resolver umas coisas. Quando ela voltou e falou assim para mim: filha, você não sabe, a sogra da sua irmã vai sair da casa. Eu falei: Jesus, mas eu te pedi outra casa, eu não te pedi aquela ali. Mas eu pedi o quê? Uma casa perto, por favor. Mas eu não estava focada naquela casa mais, eu queria já outra. Mas Deus falou para mim: você não pediu, filha? Você não pediu? Então hoje, semana retrasada, passada, né, pastor? Eu fiz minha mudança. Eu moro no fundo da casa do meu filho, no fundo da escola do meu filho. Eu não importa não levar meu filho para a escola. Chovendo outro dia, ele falou assim para mim: mãe, como que nós vamos para a escola? Não tem nem guarda-chuva, nós moramos em cima da escola, não tem nem guarda-chuva. Eu falei: não tem problema, Deus vai fazer guarda-chuva. Ah, mãe, tá de brincadeira. Deu 12:20, a chuva parou e eu fui na minha escola. E ele olhou para mim e falou assim: ô mamãe, como que você ora assim e pede para Deus parar a chuva? Eu falei: porque
Deus já conhece meu coração, meu filho, Deus venha colocar a gente aqui para ser algo em vão. E no meio desse processo eu tomava uma medicação antidepressivo fortíssimo, que eu comecei em abril do ano passado. E eu fui no médico e falei assim, eu não quero mais tomar. Porque eu estava colhendo coisas ruins de tudo isso. Eu não estava comendo, eu vomitava, eu desde outubro do ano passado, eu não estava bem, eu estava tendo essa sudorese forte que eu tenho, eu estava passando muito mal, eu acordava de madrugada e eu falei para Deus, eu não aceito mais esse remédio na minha vida. Fui no médico e falei assim, vamos desmamar? Ele falou para mim, impossível. Só daqui meio ano, lá para meio ano nós vemos o que nós conseguimos fazer. Porque você teve uma crise, você perdeu a avó, você não vai estar bem mentalmente. E eu falei para Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não nasci tomando isso. Para que eu vou morrer tomando isso? E orando, conversando com a Daiane, isso tudo é efeito colateral, a minha efeito colateral. E aí na semana que eu mudei, eu falei para Deus, o meu pastor foi orar em casa e Deus me deu uma direção. Recomeço. E eu falei, Deus, como que eu vou recomeçar uma coisa que eu sozinha, tô orando, sozinha, não é fácil. E aí o inimigo muitas das vezes usa para falar para mim, você não é forte, você não vai conseguir. Você tem duas crianças, você é dona de casa, você tem eu, você não vai conseguir. Você vai passar muito mal. E eu falava assim para Deus, Jesus, eu não aceito. Eu não nasci tomando isso, eu não vou morrer tomando isso. Em uma semana eu perdi 5 quilos, fiquei ruim, não sabia o que eu fazia. E aí eu decidi, falei assim, bom, eu tomo 150 miligramas. Se eu tomar um dia sim, já não, vai dar 75 cada dia, que era o que o médico iria me passar. E eu falei para Deus, eu vou começar assim. Irmãos, eu fui fraca na fé. Pelo amor de Deus, muito tempo que eu tomei. Não mate o bicho. Meu Deus. Mata o bicho não, consigo. Gente. E aí eu tomei 3 dias seguidos e falei, Jesus, eu não vou. O que eu vou fazer? Aí conversando com essa benção que ela falou, você vai dar conta, você vai conseguir. Eu falei, não vou, amiga, não vou conseguir. E vamos orar. Eu sempre recebo a senhora Daiane, da Simara, vamos orar? Vamos orar. Minha pastora, vamos orar. Nós vamos pegar oração. Eu falei, amor, vamos orar, porque a oração resolve tudo. Se Deus já tinha mandado eu me alegrar, Deus já tinha preparado a casa, por que eu não ia ser dessa medicação? E eu vinha, e eu pedia, e eu clamava. Eu falava assim, Jesus, é só tua mão. Para quem desmama de um remédio, principalmente um remédio forte, do automático, o cérebro ele sente choque, porque ele faz falta do remédio. Da perca de memória. A minha mãe teve, ela tomava a mesma medicação. Ela teve perca de memória. Ela via bicho na comida. Ela só chorava. Ela não tinha força, ela não levantava da cama, ela não fazia mais nada. E eu falei assim pra ela, falei, mãe, eu acho que eu vou ficar do mesmo jeito que você, eu não vou parar, eu não quero mais, vamos voltar, eu volto a tomar, a gente compra. E foi me dando aquela coisa ruim, aquele desespero, achando que eu não ia conseguir. E aí um dia eu falei assim, eu vim, orei, cheguei aqui e a pastora orou por mim e falou, você vai conseguir. Quando foi domingo, eu já estava há 4 dias já sem medicação. Aí domingo eu corri para uma pessoa e falei assim para ela, você ora por mim no final de tudo? Que eu creio no que Deus depositou sobre a vida dela. Eu creio que a promessa, a unção que foi liberada para ela naquele culto, de graça, de sabedoria, de misericórdia, de prosperidade, de cura, através da vida da alegria, chega até mim. Eu falei, eu não aceito. Sara, eu não como. Eu não estou vivendo. Eu falei para ela. E ela começou a orar por mim, orar por mim. Irmãos, a hora que ela... Foi uma das orações assim, que eu mais me apeguei. Eu falei, não, Jesus, eu preciso. Hoje, para a glória de Deus, faz uma semana que eu estou sem medicação. Não estou sentindo mais nada, graças a Deus. E é impossível não testemunhar. É impossível. Porque o testemunho, ele aumenta a nossa fé. O testemunho, ele faz com que a gente crê mais. E se eu determinei, e se Deus me fez uma promessa, por que eu vou deixar de contar? E tudo correu bem. Estou sem remédio para a glória de Jesus. Vou permanecer assim, em nome de Jesus.